Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte. E no portal Lei Agora. Olá, boa noite. Quarta-feira, dia 7 de setembro, feriadão, comemoração do bicentenário da independência do Brasil. Muitas manifestações, homenagens, marcaram o dia de hoje e nós já estamos chegando com uma edição especial do Agora na Conte. Ficamos juntos por aqui até às 19 horas e continuamos essa semana com a rodada de entrevistas com os principais candidatos que concorrem a uma vaga no Senado. Você fica a partir de agora com a íntegra da entrevista com o candidato pelo Partido Novo, Feliciano Azuaga, feita na manhã de hoje no programa Giro Conte. Boa noite, Marina. Boa noite, Camila. Oi, gente. Boa noite a todos. A você que nos acompanha aí no seu carro, nos dando carona pela 103.7, no aplicativo da Rádio Conte, no nosso site, o leiagora.com.br, para ficar sempre muito bem atualizado das notícias, nos nossos canais no YouTube e Facebook. Isso mesmo, hoje é dia 7 de setembro, hein? 200 anos da independência, que coincidiu com um ano eleitoral. Portanto, mais uma oportunidade de reflexão, de pensar no que desejamos para o nosso país. E na edição de hoje, você acompanha as propostas do candidato ao Senado, Feliciano Azuaga. As entrevistas com os candidatos estão sendo feitas em conjunto com os jornalistas do programa Giro Conte e tem a duração de 50 minutos, justamente para te ajudar nessa reflexão. As equipes estiveram presentes num sorteio para definir a ordem das entrevistas e os candidatos terão rigorosamente o mesmo tempo para falar sobre seu plano de governo, ao vivo, às 7 horas da manhã, com a reprise no Agora na Conte. Eles respondem às perguntas feitas pelos colegas da Rádio Conte em todo o estado. Hoje foi o dia do candidato do Partido Novo, Feliciano Azuaga. Vamos acompanhar. Nosso convidado hoje é o candidato ao Senado, Feliciano Azuaga. Ele tem 41 anos, formou-se em Economia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem mestrado em Economia Industrial e Inovação pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. É membro da Comunidade de Inovação UBNorte, professor universitário e ex-diretor de Inovação e Tecnologia da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, onde também é pesquisador no Departamento de Economia, coordenador do Centro de Informação Socioeconômica. Faz palestras sobre conjunturas econômicas, o impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho. Nós passamos a contar o tempo a partir deste momento, o que levou o senhor a disputar uma cadeira do Senado nessas eleições de 2022. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Conte em todo o estado de Mato Grosso. Bom dia, João Edson, Onofre, Juliana, ao Jair, ao Mike, que estão aqui nesse feriadão, 7 de setembro, uma data especial para o nosso país. Mas, João, a sua pergunta é uma pergunta que eu me fiz lá atrás, quando eu estava terminando o doutorado. Estava terminando o doutorado e fazendo projetos, analisando projetos, trabalho também com planos diretores, com consultoria para projetos de infraestrutura no estado de Mato Grosso. Eu comecei a me questionar, né? A gente sabe o que fazer para melhorar o nosso estado em relação à infraestrutura, à educação, e a minha pergunta que sempre ficava batendo era: por que não melhora? Por que a gente escuta falar sobre ferrovia desde o século passado e a gente não tem ferrovia? Que não é uma tecnologia, né, uma tecnologia assim, muito complexa. E nem inovadora, né? Por que eu vou em Aripuanã, eu não consigo, às vezes, ter uma boa conexão de celular? Eu estou falando de tecnologia no mundo inteiro, tem cidades de Mato Grosso que eu não tenho internet. Como é que eu vou conectar esses jovens? Então, começaram a me questionar por que a gente não consegue fazer. E eu comecei a perceber, nesse meu tempo de estado aí, eu trabalho em órgãos públicos, sou servidor público desde 2000. E eu comecei a perceber que as decisões são políticas. Não adianta eu ter um doutorado em economia, apontar, como eu já fiz isso, apontar para o governador não, para os prefeitos, para os secretários: olha, a melhor situação é essa. Ele falou assim: não dá para fazer isso, porque a minha promessa é contrária a essa, eu sei que não serve para nada, mas é só 9 milhões de reais. Eu participei de auditorias para o governo federal na época de obras de Copa do Mundo, que o custo no país era 30 milhões de reais. Eu escutei lá do secretário executivo lá do Ministério dos Esportes: não, escreve qualquer coisa no relatório, ninguém vai ler mesmo, a gente já gastou, é só 30 milhões, é tranquilo. Eu voltava para casa assim, não dá. E eu era aquele cara chato, sabe aquele militante de sofá?
Aquele cara que acorda de manhã, começa a mandar bom dia e começa um monte de material, encher o saco, querer discutir política, mas no WhatsApp, sentado no sofá, comendo um Doritos, assistindo televisão. Eu era esse tipo de cara, só reclamava. E eu falei assim, não, alguma coisa está errada. Aí eu conversei com a minha esposa, em determinado momento da minha vida ali, quando eu estava como diretor de inovação da Unemat, falei assim, olha, a gente reclama o dia inteiro, né? Você é empresária, meu sogro é produtor, a gente reclama, mas e aí? Aí eu reclamo o dia inteiro, encho o saco de todo mundo. Na hora do vamos ver, que é a hora do debate eleitoral, eu vou assistir pela TV, ou eu vou ficar reclamando, depois chega às 6 horas da tarde, não, agora acabou a minha reclamação, porque tem jogo do Flamengo na Libertadores. Falei, não, eu prefiro tentar contribuir de uma outra forma, aproximar a academia desse debate, porque muito das propostas que eu escuto em Mato Grosso, de verdade, pessoal, é umas propostas da década de 60 do século passado. O mundo andou, eu falo que a nossa sociedade mato-grossense é uma sociedade extremamente moderna. A gente tem uma agricultura digital, a gente tem a indústria chegando, a gente tem a logística, a agroindústria de energia surgindo em Mato Grosso, só que a gente tem uma máquina 1.0. Então a sociedade 4.0, a máquina ainda é a máquina pública é analógica, e os nossos políticos então assim são meio ponto, né, Anderson? Não é 1.0, acho que é 0.5. Então, nesse objetivo, procurei os partidos tradicionais e percebi que ali só tem cacique. Se você quiser... quando você imaginaria, João, uma pessoa de 38 anos, interior de Mato Grosso, sem recursos, tá? Sem padrinho político, sem dinheiro, sem usar fundão eleitoral, disputar uma vaga ao Senado da República pelo estado de Mato Grosso. Então, eu tive a oportunidade de estar no Partido Novo. Eu achava uma utopia no começo, né? Seletivo, tem que ser ficha limpa. Eu falei, opa, acho que aqui é o caminho. E o partido me deu essa oportunidade de tentar trazer mais conteúdo aí para esse debate político no estado. Vamos fazer agora uma viagem com os nossos colaboradores aqui. Vamos começar com a Marina Martins, que é apresentadora do programa Agora na Conte, né, e jornalista do site Leia Agora. Bom dia, Marina. Candidato, o senhor é economista, tem mestrado e doutorado na área. Sabe que uma campanha política custa dinheiro. O seu partido novo tem a política de não usar o fundo eleitoral. Qual estratégia, então, para se eleger? E aí só assim começar a legislar por Mato Grosso? Primeiro, né, a gente sabe do enorme desafio, ainda mais quando você cria barreiras para novos entrantes. A gente sabe a dificuldade de você fazer uma campanha, mas no novo a gente tem algumas diretrizes. Uma das diretrizes é que a gente tem como prioridade o cidadão, e não a classe política. Então, a gente faz mostrando. Não adianta nada. Imagina, eu vou lá em Rondonópolis e falo para os eleitores, eu vou cuidar do seu dinheiro, eu vou fazer ele ficar mais... vai ter um uso mais eficiente. Aí eu gasto 3,5 milhões em 45 dias, uso jatinho, querosene. A gente foi no jogo do Cuiabá, eu e mais alguns colegas no domingo. O que a gente viu de lixo, de santinho, bandeira, jogado no chão, aí eu ficava pensando assim, adivinha quem está pagando isso? É o João, é o Nof, que tem que acordar no feriadão, 6 da manhã, trabalhar para pagar isso. Então, a gente vê que dá o exemplo de melhor uso do recurso público. Então, a gente já começa isso na campanha e na estrutura partidária. Não entra recursos públicos na campanha. E qual que é a estratégia? Porque parece meio utópico, né? Como eu disse, o mundo mudou. Tá? Os meios de comunicação estão indo para as redes sociais, estão na rede, na internet. A gente usa muito de marketing digital, uso dessas plataformas digitais, Facebook, Instagram, TikTok, para chegar no eleitor que eu não vou ter condição de visitar durante essa campanha. Eu não tenho um jato de querosene. Saindo daqui de Cuiabá hoje, meio-dia, eu vou chegar lá na minha cidade, 9 horas da noite, andando no ônibus de linha, porque é o que tem disponível com os nossos recursos que foram captados através das doações. Porque a vida do cidadão comum é assim. Ninguém paga a gasolina do cidadão comum, ninguém paga os gastos, o cidadão comum sabe quanto é caro uma energia, uma água, encher um tanque toda segunda-feira para ir trabalhar. Por que o político tem essa discrepância? Então, como a gente defende que todos são iguais perante a lei, a gente defende o cidadão, a gente mostra para o cidadão, ó, a política é o seu lugar. E dá para fazer, porque na última campanha a gente teve uns gastos módicos, João, para fazer 21 mil votos com pouquíssima infraestrutura. Então, por isso que a gente está apostando nessas novas tecnologias. Agora nós vamos lá a Diamantino. Vamos com o nosso colega Silvio Piran, da Rádio Diamantino. Bom dia, Silvio. Muito bom dia, João Edson, bom dia, ouvintes da Rádio Conte, bom dia ao candidato Feliciano, candidato ao Senado, nosso entrevistado de hoje.
Eu gostaria de perguntar ao candidato, porque o Mato Grosso é um estado de 141 municípios, um estado com grandes extensões territoriais nos municípios, um estado grande, gigante, né? Dá para se dizer. A sua campanha está sendo focada em alguma região específica ou em todo o estado? E posteriormente, caso eleito, você vai conseguir trabalhar em todos os 141 municípios ou mais em uma determinada região? Com informações e com a pergunta aqui de Diamantino, Silvio Piranda, Rádio Conte 97,3. Silvio, obrigado aí pela pergunta. Eu trabalhei num plano diretor lá em Diamantino, conheço bem a região, ali em Barra do Bugres, Aeronápolis, Alto Paraguai, então conheço bem e gosto muito daquela região. Mas primeiro, a gente tem que lembrar que o senador ele representa o Estado. Diferentemente do deputado federal, muitas pessoas acham que eles são iguais. Não, o deputado representa parte da população. O senador é representante do Estado. Ele não é representante de uma ala, do Nortão, de Rondonópolis, do Araguaia, da região oeste de Cáceres, não. Ele representa o Estado de Mato Grosso. Então, por obrigação, inclusive constitucional, ele representa o Estado. Então, a gente tem que trabalhar para os interesses estratégicos do Estado de Mato Grosso. Como que eu estou fazendo essa campanha, né? Eu sou da região norte, mas a minha base acaba sendo Cuiabá. Por quê? Porque todo o conteúdo gerado para o Estado, como a gente está aqui na Conte, está indo para todo o Estado, é feito em Cuiabá. A comunicação, as entrevistas, o debate político está concentrado na capital. Então o que a gente faz, a nossa estratégia, é estar aqui disponível na capital, para gerar todo esse conteúdo, e aí a gente consegue distribuir esse conteúdo gerado aqui na capital para o interior. Aí, como eu disse mais uma vez, como é que o Feliciano faria, né, para rodar 141 municípios, se quem é político profissional encurtou o tempo de campanha? Eu teria que fazer mais ou menos 3 cidades por dia. Como ninguém vai pagar minha querosene ou meu jatinho, você que está agora no carro aí, indo para as comemorações de 7 de setembro, você tem que lembrar que além de você estar pagando a sua gasolina, você está pagando um monte de jatinho que estão rodando aqui o estado com seus assessores. Então, nossa estratégia é essa, é concentrar em Cuiabá e depois distribuir o conteúdo. E quando eu tenho possibilidades financeiras, eu viajo para as regiões. Fui para Rondonópolis na semana passada, devo ir a Araguaia nas próximas semanas e depois ir para a região oeste. Mas assim, é muito complexo, né? Então eu durmo nos ônibus para ganhar esse tempo da noite ali e economizar também uma diária de hotel. E funciona bem. Vamos voltar agora com a nossa colega, a Marina Martins, que tem uma pergunta sobre prioridade para o ensino. Marina Martins já vai... Candidato, o senhor atua na educação, né? Trabalha como professor universitário na Unemate e sabe das deficiências e das necessidades do setor no estado. Se eleito, quais vão ser as suas prioridades para o ensino, no processo educacional e na qualificação dos jovens? Marina, obrigado, porque essa aqui eu sou professor desde os meus 16 anos de idade. Tá? Quando eu estava fazendo curso de automação industrial, comecei a dar aula de física, gerar minha primeira renda, entrei no ensino superior como professor da Universidade Federal de Santa Catarina, com meus 24 anos, nem tinha terminado o mestrado, já comecei a dar aula lá, saí do Banco do Brasil, que era o meu concurso, porque assim, eu arrisquei. Abri mão de um concurso, né, estabilidade, falei, não, essa aqui vai ser minha vida, educação é minha vida, fui para a Federal de Santa Catarina e depois vim para Barra do Bugres, né, tocar Floripa por Barra do Bugres é mostrar como que a gente gosta de se dedicar às regiões que estão crescendo no estado, que as regiões que necessitam, as regiões desenvolvidas não tem essas carências. Então assim, foco em educação, vou falar de 3 pontos que eu acho essenciais. Primeiro, a gente fica discutindo obras, escola, questões salariais. Eu posso falar isso como professor. Eu sou beneficiário, então vou falar o que eu acho que é correto. No Brasil, um dos problemas não é recurso, infraestrutura, é a variação de aprendizagem. Você manda dinheiro, faz obra, inaugura a escola, e a pergunta é, o aluno está aprendendo? E quando a gente olha os indicadores educacionais de Mato Grosso, como é que vai ser o futuro do nosso estado e do nosso país se de cada 10 jovens no ensino médio, 7 não conseguem entender um parágrafo? Se o 9 for contratar um estagiário para auxiliar ele não consegue entender um parágrafo. O mundo está discutindo programação, automação, agricultura digital, tem que saber trabalhar com drone, GPS numa colheitadeira de algodão em Campo Novo do Parecis. Eles não sabem fazer conta de 7 de cada 10. Contas de multiplicação e divisão no final do ensino, antes do Enem. Tipo assim, é uma catástrofe. A gente está pegando uma geração inteira e jogando fora. É 30 anos que esse cara vai ficar em subemprego, vai às vezes conseguir se formar num curso técnico ou no ensino superior, mas vai ficar ou desempregado ou no subemprego. Então esse é um problemão, a variação de aprendizagem. Outra coisa muito importante,
boa parte do foco da educação, principalmente dos parlamentares, é focado no ensino superior. E eu estou falando do ensino superior, eu sou do ensino superior. Mas o mundo inteiro não olha para o ensino superior. O ensino superior tem algumas soluções. É o ensino infantil, que define a cognição, a aprendizagem. Se o menino ali, a criança que você tem ali, o seu filho, o seu neto, não aprender no momento adequado, não tiver alimentação adequada, proteína para desenvolvimento cognitivo, você matou também a carreira dessa criança. Agora, João Edson, você já viu protesto de criança? Criança tem lobby na Assembleia? Criança de 10 anos, 5 anos de região pobre faz lobby no Congresso Nacional? Não. E é ali que a gente já está criando essa desigualdade que se perpetua na desigualdade econômica. Então, esse é o segundo aspecto. E só para fechar, a gente tem que conectar a nossa formação técnica e educacional com o mundo que a gente vive. Eu estou formando gente para trabalhar em profissões que acabaram no século passado. Como eu disse, se você for lá em Sorriso, for em Primavera do Leste, tem vagas para operador de máquina, para gente que trabalha com dados da agricultura. Aqui a gente está trabalhando com marketing digital, mídia digital, trabalhar com softwares, com Adobe. Não tenho gente formada para isso. Eu tenho gente formada para ficar carimbando papel. Então, se a gente não conectar a nossa formação educacional com o que o mundo quer para o futuro, a gente vai desperdiçar mais uma geração. Agora nós vamos lá para o Vale do Guaporé, né? Vamos com Antônio Luiz, em Pontes Lacerda. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, João Edson, bom dia, bancada do Giro Conte e o nosso entrevistado nesta manhã de 7 de setembro, professor Feliciano Azuaga. Professor, o senhor que é doutor em economia, é professor universitário, se eleito para representar Mato Grosso no Senado Federal, qual que é a sua visão para a relação comercial entre Brasil e Bolívia? Porque geralmente, quando se fala dessa fronteira, o quadro exposto é de um clima hostil, como tráfico de drogas, assaltos, operações policiais, contrabando, o oposto de países desenvolvidos que aproveitam muito bem suas fronteiras. Qual que é o seu pensamento em relação a esses dois países? O que é possível fazer para mudar essa atual realidade comercial e a visão de medo quando se fala de fronteira? Antônio Luiz, de Pontes Lacerda, no Vale do Guaporé, fronteira com a Bolívia. Antônio, obrigado pela pergunta. Sempre vou em Pontes Lacerda ali, é uma área extremamente importante na pecuária do nosso estado, na região oeste. São dois pontos, né? Vou começar pela segunda, que é a questão de segurança. Fronteira, vamos lá, aquelas armas que estão lá tentando derrubar helicóptero no Rio de Janeiro, vocês acham que entrou por onde? Se a gente pega Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, drogas e armamento, que é uma coisa que a gente tem que lembrar, que é mais complexo ainda do que esse mercado de drogas, por esse descaso com as fronteiras. Então, as regiões de fronteiras são problemáticas no mundo inteiro, mas no nosso país, ela se torna mais problemática ainda por falta de coordenação entre os entes da federação. O que está acontecendo muito no Brasil é que ninguém quer ser pai de filho feio, né? Ninguém quer resolver problema. Hoje virou uma moda você ficar culpando o outro. É um que culpa o governador, que culpa o prefeito, que culpa o presidente, aí você joga para o MP joga para a justiça e a justiça devolve para o responsável local. Então, assim, se não tiver uma estratégia coordenada de monitoramento, de estruturação das equipes de inteligência, a gente lembra muito das operações, mas só chegou na operação porque a inteligência não está funcionando. Então, se não tiver um fortalecimento dessas instituições, o problema de segurança ele só se agrava. Se a gente pega ali essas regiões ali, a região de Cáceres e a região de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, é uma zona de guerra. Nesses aspectos, principalmente nessas quadrilhas ali de tráfico de drogas. Em relação à abertura comercial, eu gosto de falar assim que todo país que se protege mais, que não vai para disputa, é que nem ter um filho mimado em casa. Se você protege mais seu filho, o que acontece com ele quando ele cresce? Ele não cria resiliência, ele não melhora, ele não consegue evoluir, e é o que acontece com a economia também. O único setor brasileiro que foi para, vou falar assim, foi para disputa, foi para o pau, foi para briga, foi a agricultura nos últimos 30 anos. E olha que a agricultura brasileira virou. Transformou uma região semiárida do norte de Mato Grosso em uma referência mundial de produção agrícola. Agora pega a nossa indústria, que foi protegida desde a década ali de 80. Olha o que aconteceu com a nossa indústria. Saiu lá de 2% da produção mundial e caiu para menos de 1% da produção mundial. Então a nossa indústria ela perdeu competitividade. Então a gente é favorável à abertura comercial e ao aumento da competitividade.
Vamos voltar com a Marina Martins, do programa Agora na Conte e do site Lê Agora. Fala aí, Marina. Candidato, um dos seus discursos de campanha é a sua independência, não é? Mas como fazer para caminhar as pautas, as discussões no Senado sem o diálogo ou sem as alianças? Perfeito, Marina. Independência, como eu falei mais uma vez, o senador, ele é representante do Estado de Mato Grosso e do cidadão. Primeira coisa que eu tenho que deixar bem clara a diferença eu não estou aqui para defender político. Quem tem que ter torcida é o Flamengo, é o Vasco, é o Corinthians, é o Flamengo. O senador serve para cobrar os interesses do Estado de Mato Grosso. E uma disputa entre Mato Grosso e Rio de Janeiro, eu sei de que lado eu vou estar. Entre uma disputa entre Mato Grosso e São Paulo, eu sei de que lado eu vou estar. Então, a independência é essencial para o Senado da República, porque quando você está vinculado a uma ala política, em qualquer uma das pautas, eu vou ter que defender, às vezes, pautas que não são de interesse do Estado de Mato Grosso. Na questão tributária, você imagina uma discussão entre Mato Grosso e São Paulo. Quem tem maior barganha? E se eu estou vinculado a determinado grupo político, a minha barganha vai para o espaço. A gente sabe que a necessidade de alianças é extremamente importante e todas essas pautas que a gente defende no nosso conteúdo programático, elas vão ser defendidas. O Novo defende maior liberdade, redução da ineficiência do Estado, defender o cidadão, o indivíduo, defender o fortalecimento das instituições, a igualdade das leis. Se as pautas são propositivas, beleza. Agora, orçamento secreto, tirar um COAF que investiga corrupção, jogar para o Ministério para ele perder a operacionalidade, isso não são pautas que é necessário fazer acordo. Então a gente tem muito claro quais são as pautas prioritárias para o país e para o Estado de Mato Grosso. Vamos lá para o Araguaia agora, com Gilmar Alves. Bom dia, Gilmar. Bom dia, bancada do Giro Conte. Bom dia, nosso entrevistado de hoje, candidato professor Feliciano Azuaga, do Partido Novo. Nós acompanhamos que o Estado de Mato Grosso tem vários candidatos a uma vaga para o Senado da República. Alguns deles detentores de mandatos, outros muito conhecidos da grande mídia e da própria população do Estado de Mato Grosso. O que fazer, professor Feliciano, para que a população de Mato Grosso possa conhecer as suas propostas e o senhor, como candidato, possa atraí-los buscando a sua eleição a essa vaga de Senado pelo Estado de Mato Grosso. Eu sou Gilmar Alves, da Rádio Conte de Vila Rica, região do Vale do Araguaia. Vila Rica, né? Isso dá uma proporção do quanto nosso estado é grande, né? A distância para chegar em Vila Rica. E olha que coisa engraçada. Se eu quiser sair de Sinop, lá do norte, e atravessar para Vila Rica, eu não consigo. Eu tenho que descer todo o estado, voltar para fazer um contorno por falta de infraestrutura. Então, em relação à sua pergunta, né? A gente sabe que tem nomes muito conhecidos, políticos de carreira, profissionais já nessa carreira aí de algumas décadas. Primeira coisa é aparecer, ter a oportunidade de disputar o cargo. Isso o Novo deu essa oportunidade. Porque o sistema eleitoral hoje, o sistema político brasileiro, ele é feito e ele é blindado para evitar novos entrantes. Você encurtou hoje a campanha eleitoral, você tem fundão para partidos mais tradicionais, você tem uma série de restrições que praticamente inibe o cidadão comum, as pessoas que querem renovação. Então, aparecer. Segundo ponto é se diferenciar com propostas. Porque boa parte do debate político em Mato Grosso é: eu apoio X, X me apoia. Eu apoio Y, X me apoia. Aí tem candidatos, inclusive, que brigam para ver quem é mais fã de determinada ala política. Então acho que o Mato Grosso merece mais do que essa disputa de fã-clube. Agora, a gente vai com uma pergunta da nossa parceira aqui, apresentadora do Agora na Conte, né, e jornalista do Lei Agora, Camila Piacente. Bom dia, Camila. Olá, candidato, bom dia a todos no estúdio. Bom, o senhor concorre ao Senado pela segunda vez. A primeira na eleição suplementar, depois de cassado o mandato de Selma Arruda em 2019, por abuso de poder econômico e Caixa 2. Qual a principal mudança no seu plano de governo da última eleição para essa de agora? A principal mudança que está ficando muito mais claro para a gente de 2020 para cá é uma demanda do Estado de Mato Grosso em relação à infraestrutura. Quer dizer, que não é uma demanda nova, mas isso está mostrando que isso acaba virando um gargalo do Estado de Mato Grosso. Só para dar um exemplo, que eu gosto de falar sempre, Onofre, todo final de semana tem 5, 6 mortes ali na BR-163, na região norte. Como é que você explica que em 2020
Eu tenho um corredor de transportes que é um dos mais movimentados do mundo e eu tenho uma pista simples. Como é que você explica, em 2020, eu sou professor universitário, a Universidade do Estado de Mato Grosso tem vários cursos de computação no estado, a gente está discutindo tecnologia, programação, automação, e boa parte das cidades do estado de Mato Grosso, a internet é de péssima qualidade e a telefonia é de péssima qualidade. Que mundo que a gente está? Eu estou em 1970 ainda, eu estou em 1980, eu estou em 2022. Então isso para mim está ficando evidente, que quando a gente não dá o básico para o agricultor, para a indústria, a gente acaba atrofiando e limitando o crescimento do Estado. Como é que eu vou levar uma indústria para Colíder ou lá para Castre se eu não tenho energia de boa qualidade, estável, barata, se eu não tenho estrada, se eu não tenho esgoto e se eu não tenho pessoas qualificadas para essas novas demandas? Então, assim, para mim, infraestrutura está começando a se tornar um gargalo. Olha o que aconteceu com a questão de armazenamento de milho agora da segunda safra. Atrasou a primeira safra, não tem local de armazenar. Os produtores não conseguiram negociar, porque a capacidade de armazenamento, por várias questões, estavam limitadas. Aproveitando o feriado, gente, é importante esse alerta. Com período de seca, calor muito intenso, umidade relativa do ar bem baixa, muitas pessoas procuram lagos, rios, piscinas para se refrescar. E o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, Marco Célio de Souza, orienta sobre os riscos de afogamento nessa época do ano, que infelizmente tem acontecido com muita frequência. Com a chegada do período de seca, o calor intenso e a umidade baixa do ar, muitos procuram uma forma de se refrescar. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso orienta sobre os riscos de afogamentos nesse período do ano. Se você vai tomar banho, primeira coisa, conhecer o local onde você vai entrar. Não ingerir bebida alcoólica. Se for se alimentar, espere pelo menos em torno de 40 minutos, meia hora, 40 minutos, para evitar esse tipo de acidente. Se por um acaso acontecer esse acidente, nunca entre na água para tentar salvar o afogado. Por quê? Você também pode virar uma vítima, se transformar numa vítima. A pessoa que está se afogando, ela quer se salvar de qualquer forma. Então ela vai se agarrar a você e vai usar você como boia. E você fatalmente vai virar uma vítima também. Então o que a gente aconselha? Se possível, jogar algo que possa boiar para essa pessoa. Garrafa PET, uma boia, um galho que esteja próximo, ou até mesmo um cabo, uma corda. Essa pessoa se agarrar e você possa fazer o resgate com segurança. Então, são essas principais recomendações. Se você também tiver algum tipo de comorbidade, às vezes a pessoa tem epilepsia, evite entrar na água. Evite entrar na água. E sempre que for entrar na água, procure a região onde você conheça, como eu já falei, a parte ali próximo dos banhistas, no lugar raso, para que não ocorra esse tipo de acidente. É muito comum nessa época acontecer esses acidentes aí. Nós sabemos aí de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, esse tipo de acidente ocorre, morrem 16 pessoas todos os dias no Brasil. E é a segunda maior causa de acidente envolvendo crianças aí de 0 até 10 anos de idade. Então é muito grave e a gente dá essas recomendações para evitar um mal maior. Vamos para o intervalo rápido? Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da entrevista com o candidato ao Senado, Feliciano Azuaga, pelo Partido Novo. Agora na Conte. Volta já!
Agora na Conte está de volta. Oi, gente, estamos de volta com Agora na Conte, edição especial nesse feriado, inclusive, entrevista com os candidatos ao Senado por Mato Grosso. A nossa sabatina está sendo feita em conjunto com o programa Giro Conte, para te ajudar a decidir que escolha fazer nessas eleições. O entrevistado de hoje, pela ordem, é o candidato ao Senado pelo Partido Novo, Feliciano Azuaga. Vamos para a parte final da entrevista. Feliciano, já que nós estamos falando com todo o Mato Grosso, vamos direto para Nova Brasilândia com o nosso parceiro Mariano Silva. Bom dia, Mariano. Bom dia para você, João Edson. Bom dia para todos aí na bancada. Bom dia para você também que nos ouve neste exato momento. É sempre um prazer. E bom dia também ao entrevistado de hoje, o candidato ao Senado, o professor Feliciano Azuaga. Professor Feliciano Azuaga, a minha pergunta é a seguinte: eu venho batendo nesta tecla sempre sobre a questão da MT-140, que está praticamente concluída até o norte do estado, passando aqui por nossa região. Não sei se o senhor conhece, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, essa é a nossa região, aonde Nova Brasilândia se tornou um entroncamento e, claro, com um grande aumento de fluxo de caminhões passando por aqui, porque é um desvio de 300 quilômetros a menos. Em uma outra entrevista que o senhor deu, eu pude observar que, se eleito for, a sua primeira emenda será para a infraestrutura, principalmente para a BR-163, para a duplicação da BR-163. Nesse caso, qual é o olhar do senhor para a nossa região? Que, claro, como eu disse, vai desafogar a BR-163, porque é um desvio de 300 quilômetros a menos. Qual é o olhar do senhor para a nossa região, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, nessa questão? E também, claro, outras questões também que é preciso ser feito ainda mais para o nosso município, para a nossa região. Muito obrigado. Mariano Silva, da Rádio Conte de Nova Brasilândia, para o Giro Estadual. Bom feriado para todo mundo. Mariano, cidades pequenas do interior, eu morei em Barra do Bugre 3 anos, o que está acontecendo atualmente é que, se a cidade não tiver infraestrutura básica e não for uma cidade que tem investimento em urbanismo e possibilidades de educação superior e oportunidade de emprego, essas cidades elas começam a minguar, começam a encolher. Porque aquele adolescente que está ali com seus 16, 17 anos, ele quer estudar fora, ele vai para algum polo educacional, ele vai para Cáceres, vai para Sinop, vem para Cuiabá, vai para Barra do Garças, e a chance de ele voltar para auxiliar a família, desenvolver negócio, fazer a cidade crescer, é próximo de zero. Tá? Então, se ele não tiver, como eu disse, internet, se ele não tiver uma praça boa, um clube, uma possibilidade de ter uma atividade cultural, teatro, dança, sabe o que ele vai fazer? Ele vai embora, a cidade vai envelhecer, e aí a questão, o impacto econômico vai chegar. Então eu até falo que hoje na literatura econômica, a forma mais rápida de você acelerar o crescimento de uma cidade pequena, uma cidade do interior, é você investir em urbanismo. Cidades que você não tem segurança, você não tem oportunidades, não atrai jovens, não atrai pessoas qualificadas, e essas cidades começam a encolher. Não sei se, Mariana, só para você ter uma noção, no Brasil, apenas 500 cidades no país, das 5 mil, crescem mais de 2% ao ano em população. Boa parte está estagnada e uma outra parte ela diminui a população. O jovem ele quer saber onde ele tem oportunidade e uma qualidade de vida boa. Vamos agora a Alta Floresta, vamos a Carlinda, próximo à Alta Floresta, com Silveira Silva. Bom dia, Silveira. Bom dia, João Edson. Bom dia também a todos da bancada. Bom dia aos ouvintes que acompanham aqui na maior rede de rádios de Mato Grosso. E bom dia ao nosso convidado de hoje, o candidato Feliciano Azuaga. Candidato, o senhor tem conhecimento sobre as necessidades dos municípios que abrangem aqui a região de Alta Floresta? E sendo eleito senador da República neste pleito, quais seriam seus projetos para atender a população aqui do extremo norte de Mato Grosso? Da Rádio Conte 94,3 de Carlinda e Alta Floresta, Silveira Silva. Até pegando o exemplo anterior, Silveira, o que eu estava falando é o que estava acontecendo com Alta Floresta. Era uma cidade que estava com crescimento até negativo alguns anos atrás, mas surgiu 2 fatores importantes para essa região de Alta Floresta. A transição da pecuária para a lavoura, então está criando uma renda adicional, que está ajudando o desenvolvimento ali de toda aquela região, e principalmente os investimentos em urbanismo. Tá? Então isso reverte esse fluxo de evasão da cidade, e como eu disse mais uma vez, né, infraestrutura ajuda a manter
os jovens dessas famílias tradicionais da região. Então, se a gente não tiver... Agora, imagina assim, você quer chegar numa cidade do interior, a estrada de terra. Você quer receber seus parentes, você não tem internet. Você não consegue fazer uma ligação no celular, só consegue fazer ligação pelo WhatsApp e no Wi-Fi. Então, sem infraestrutura e algum tipo de atratividade, acaba... Eu gosto de dar um contra-exemplo. Algumas cidades do oeste, aqui na região, próxima região de Cáceres, Mirassol, eles têm polos educacionais e universitários, e você vê como a cidade ela é pungente. Então ela começa a atrair os jovens daquela região. Então, assim, pensando ali na região, a transição de pecuária para lavoura é um potencial que tem que ser muito bem conduzido, tá? Atendendo às necessidades desses novos produtores que estão chegando na região, e a questão de infraestrutura, sair da promessa e ir para a execução de projetos. Feliciano, o Senado é uma casa muito específica e muito especial, porque é a única que tem membros paritários. As 27 unidades, cada uma representa com seus 3, por isso chegamos a 81 senadores. Com isso, um senador ele passa a ter muita força. Um senador não pode tudo, mas ele pode muito, em virtude justamente dessa forma dela compor os poderes do Estado brasileiro. E deve passar, porque assim, já passou da hora faz muito tempo, faz anos que passou da hora, uma discussão sobre reforma administrativa e reforma tributária. Quero pegar primeiro pela questão da reforma administrativa. Sendo eleito, qual o seu posicionamento em relação a uma possível reforma administrativa no país? Vamos lá. Falando, inclusive, como servidor público, né? Muita gente fica brava, mas ser servidor público não pode defender. Eu tô, justamente por estar na máquina pública, eu sei das limitações. Eu gosto de dar alguns exemplos, né? Primeiro, princípio que eu defendo, princípio do novo. Todos são iguais perante a lei. Por que o cidadão comum que está indo trabalhar nesse feriadão, ele tem que ter uma previdência diferente da previdência do Feliciano? Ou da previdência de um desembargador do TJ de Mato Grosso? Ou de um funcionário do Tribunal de Contas da União? Não tem nenhuma lógica. Todo mundo é brasileiro, todo mundo paga imposto da mesma forma, só que para os amigos mais próximos do rei, as regras são diferentes. Então a primeira coisa é essa, eu acho que tem que ter regras igualitárias em previdência, em questões trabalhistas. Isso para mim é uma coisa de fundamento básico. Segundo aspecto, vocês estão aqui trabalhando na rádio, o salário de vocês depende da produtividade, depende da audiência, depende de captar. Lá na universidade, eu estou numa carreira acadêmica desde 2006. A única forma de eu melhorar meu salário, João, sabe como é? Ficando velho. Eu posso ganhar amanhã um prêmio Nobel, ser convidado para a Academia Americana de Ciência. Sabe o que vai acontecer no meu salário? Nada. E o meu colega, às vezes, que não está do meu lado, ele fica assim, pô, olha lá, o cara se mata para nada. Para que eu vou me matar? Então você tem distorções dentro da estrutura pública que desincentiva quem quer ser extremamente produtivo e gera um incentivo perverso para aquele cara que quer ficar encostado na maciota. Pô, fiz um concurso com 20, beleza, tô aqui. Tô nem aí, tipo assim, é meu concurso, é meu direito. Meu amigo, quem paga suas contas, eu sei quem paga suas contas. Todo dia quando eu saio de casa para ir para a universidade, eu sei que minha esposa está saindo também, e se não fosse ela também ir lá trabalhar, não teria arrecadação para pagar meu salário no final do mês. Então, isso para mim é muito claro. Então, sobre reforma administrativa, é isso, né? Você falou sobre reforma tributária. A vida do brasileiro fala que o Brasil vive num manicômio tributário. Quem já foi para o exterior sabe como que é a vida do empresário, a vida de quem paga imposto é simples. Eu comprei uma caneta, comprei um celular, comprei um carro, comprei um jato. Quanto que é o imposto? Todo mundo sabe. 8%, 10%. É claro quanto você paga. Você sabe quanto custa no bolso você manter a máquina. Se eu perguntar para um empresário aqui em Cuiabá, ou em Várzea Grande, industrial ali de Várzea Grande, do polo industrial, a vida esse cara deve ser um inferno se ele quiser vender para o Brasil. Imagina que ele produz bota de couro aqui em Cuiabá e vai vender para Pernambuco. A alíquota é uma. Vai mandar para o Maranhão, é outra. A regra é diferente, o acesso, a aduana é diferente. Aí o cara faz sapatênis. Aí você chega lá num estado, o cara fala assim, não, isso aqui é sapato. Aí chega no outro, isso aqui é tênis. Aí mudou o fiscal, não é sapato não, é tênis. Você infringiu lá atrás, estão te multando. Aí o cara descobre que foi pro cadinho e não sabe por quê. Então assim, é um manicômio tributário. Se a gente não criar uma simplificação com aglutinação de impostos federais, tornar mais evidente que as pessoas pagam de imposto, porque o cidadão mais simples, ele vai lá no mercado, ele compra um leite de 10 reais, ele acha que está comprando leite. Meu amigo, você não está comprando leite. Você está comprando leite com imposto.
Você vai comprar a gasolina dos R$300 porque você gastou agora para encher o carro, para levar sua filha lá para assistir o desfile, desses 300, 120 dessa grana está indo para o governo e uma parte desse dinheiro virou lixo lá na Arena Pantanal, lá em Santinho, no final de semana. Então, assim, a gente precisa urgentemente de uma reforma tributária, porque senão o Brasil vai continuar perdendo competitividade em relação ao restante do mundo. Onofre. Luciano, eu estou aqui desde o começo te ouvindo. Eu concordo com as incoerências que nós fomos construindo no Brasil ao longo do tempo. Quando a gente olha ao redor, as coisas que você citou e as que não citou, mas que a gente sabe que existe, a gente não está só no manicômio tributário. O Brasil é um manicômio. Você tem o serviço público do jeito que é. Não funciona mesmo, e foi feito para não funcionar. Direitos, estabilidade, direito à greve, trocentas possibilidades de sobrevivência sem fazer muito esforço. Ao contrário do mundo aqui fora, você tem as universidades vivendo as suas dificuldades, dando, como você diz, curso para o século passado e o mundo caminhando para o século XXI, 22 já. Você tem a política absolutamente falida, mas falida mesmo, porque ela está no século XVII ainda, no Montesquieu. E você vai caminhando, a infraestrutura, as telecomunicações, a funcionalidade do Estado, que não funciona, dentro de uma enorme complexidade que, no fundo, favorece a ele mesmo. Então, você tem um país que não existe. Eu te perguntaria, só para fechar a questão, eu te perguntaria... Você acha que, e viver na faculdade onde você trabalha com a utopia acadêmica, né? Esse manicômio tem cura? Tem cura e é por isso que a gente está aqui. Eu falo que nós temos dois Brasis. Nós temos o Brasil do cidadão comum, aquele que paga o imposto caro no Brasil. A gente tem que lembrar que a gente é um país em desenvolvimento com tributação de país rico. Então você paga o imposto ali que já está embutido, escondido, para você não reclamar, se você não percebe, não reclama. E aí se você quiser ter segurança privada, você tem que procurar um condomínio, para não ser assaltado sua casa quando você viaja. Tive um assalto lá em Sinop que fez eu mudar para um condomínio, porque eu fiquei com medo. Agora, como que eu vou trabalhar no Nemat? Até abrir mão do cargo justamente por esse motivo. Como é que eu vou viajar para Cáceres, vou para Cuiabá, se entram na minha casa, meu enteado lá de 13 anos, minha esposa, e eu não sei, que você não tem segurança. Aí eu tenho que pagar segurança privada. Quero ter uma boa escola privada. Quero depender da estrutura pública de saúde ou quero ter um plano particular? Só perguntar para as pessoas, elas sabem. A gente é bitributado e ainda está tudo tranquilo. Então nós temos dois Brasis. Esse Brasil do cidadão comum, que sabe o quanto custa a vida, e um cidadão de uma turma que está no país das maravilhas. Pô, a gente vê, eu estava acompanhando jornais aqui em Cuiabá nesse período, tem lugar que não tem raio-x, tem lugar que não tem ambulância. Como é que eu justifico para o cidadão comum que acorda às 6 da manhã todo dia, fica meia hora no trânsito de um CPA, que importante mesmo para o país é gastar 500 mil com um santinho em gráfica? Ou locar um jato para determinado senador fazer campanha política no interior de Mato Grosso de 4 em 4 anos? Eu tenho vergonha de falar isso para um cidadão que está ali. Eu fiz uma foto ontem ali na Avenida do CPA, lotado de bandeirola, sendo paga com dinheiro, e aquele trânsito infernal voltando ali do CPA, e a fila absurda no ônibus, todo mundo passando na lata de sardinha. Fala assim, o povo trabalha o dia inteiro e o restante lá dançando, fazendo festa. Fala assim, para aí, a gente tem que ter um pouco de vergonha na cara. Mas um pouco da culpa é da gente, eleitor também. Eu gosto de falar que, de tanto a gente bajular e ficar sendo usado de cenário para político profissional, os caras acostumaram. Eu falo muito nas associações que eu faço parte, eu falo assim, vocês têm que largar de ser trouxa. Eu tenho que largar de ser trouxa. Porque quando um cara desse vem aqui, vocês ficam lá, tem que tratar esses caras que nem a gente trata técnico de futebol. Eu até gosto de falar, né? Se a gente tratasse os nossos políticos que nem a gente trata o Rogério Ceni, o Fernando Diniz, o Brasil seria outro. Agora, eu fico tratando um caixa eletrônico, porque os nossos senadores, os nossos deputados viraram um caixa eletrônico. O Onofre, já acho que eu perguntei isso pra ele, né? Mas o Onofre beija o caixa eletrônico quando vai receber o salário, que ele ralou o mês inteiro para trabalhar. Meu caixa eletrônico, isso é bom, obrigado. Ajoelha assim, agradece. Dá um abraço, né, Juliana? Aí dá um beijo no caixa eletrônico, agradecer o caixa eletrônico. Por que a gente fica agradecendo
deputado federal e senador que tá trazendo de volta o dinheiro que não era nem para ter saído aqui do nosso estado, num novo pacto federativo. Aí fica lá bajulando político. As pessoas assim, não, Feliciano, mas tem que apoiar. Eu falei, meu amigo, eu não bajulo meu pai e minha mãe. Eu vou ficar bajulando o cara que tá torrando minha grana. Na sua empresa, empresário que tá me escutando agora, na sua empresa, você cobra o seu gerente, cobra os seus funcionários, ou você fica lá alisando? Por que você fica alisando político? Aí eu tenho sempre um chavão assim, quem bajula paga a conta. A gente tem que largar também de ser trouxa. Vamos agora com o nosso embaixador do Alto Paraguai, Vivaldo Lopes. Bom dia, Vivaldo. Bom dia, João. Bom dia, time Conte de Cuiabá e de todo o Mato Grosso. Bom dia, candidato Feliciano Azuaga. Dos 7 candidatos ao Senado, o seu partido é o que tem a postura, o posicionamento mais liberal. O tema de privatizações será um tema forte em 2023, a partir de 2023, juntamente com reforma tributária e reforma administrativa do país. A minha questão, portanto, em caso do senhor ser eleito, o senhor vai apoiar a privatização dos Correios, do Banco do Brasil e da Petrobras? Aí, Vivaldo Lopes. Vivaldo é economista, eu já li um livro do Vivaldo sobre economia de Mato Grosso. Vivaldo, para nós é muito claro esse ponto também. O Novo defende que dinheiro tem que ir para o básico. O que é básico? Segurança, educação e saúde, ponto. Porque tem umas incoerências. Por que o Estado, que não consegue fazer uma BR, que é pisar no solo, compactar solo e colocar massa asfáltica, por que o governo tem que ter uma televisão? Quem tem que ter televisão é a Conte, é a Gazeta, é a Globo. Concorrência. Isso não é uma demanda do cidadão. O que muda a vida do cidadão é saúde, é ambulância, é estrada, é internet funcionando, cobrando. Por que o governo tem que ter fábrica de camisinha, como tem hoje no Brasil? Por que o governo tem que ter uma TV, a famosa TV do Lula, né? A EBC lá em Brasília, 700 milhões em orçamento e ninguém assiste? Qual que é a lógica disso? O governo tem uma empresa lá em Brasília, chama EPL. É uma empresa que foi estruturada para fazer o projeto e para cuidar do nosso trem-bala. Agora, eu te pergunto aqui, professor, onde está o trem-bala brasileiro? Morreu o projeto. Beleza, mas tem 250 funcionários. Quer dizer, como que eu explico isso para o cidadão comum? Então, em determinadas áreas, tem que ter concorrência. O Correio não quer ser privatizado, beleza. Mas não tem que ter monopólio, competição. A gente tem até aqueles memes, né? Chegou no Correio em Curitiba, cadê a minha encomenda? É competição. Se a gente ficar protegendo essas empresas, acontece o que aconteceu. As empresas ficam ineficientes e ficam buscando mais e mais proteção. Banco do Brasil, para quem não sabe, o Banco do Brasil já é uma SA. O Banco do Brasil é listado em bolsa, inclusive lá já investi muito na... Eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 6 anos. E eu lembro como era o Banco do Brasil. Eu lembro que eu chegava numa área... Esse é o problema de privatização. Não é questão da eficiência, mas o Banco do Brasil foi usado muito tempo para corrupção também. Quem me explicava lá no banco... Eu lembro que eu perguntei uma vez para o meu chefe... Ô chefe, por que o nosso diretor de finanças lá, de risco de operações, é enfermeiro? Aí o cara falou assim... se eu te contar quem indicou e por que ele está naquele cargo... Por que a nossa área de marketing... tá mandando dinheiro para quem participa das campanhas eleitorais? Ele falou assim, adivinha por quê? Então, quando você tem gerência política em empresas gigantescas como Petrobras, como Banco do Brasil, isso vai gerar alguns problemas que a gente conhece, né? Vai sempre parar nas páginas policiais. Juliana? Eu queria amarrar algumas situações. A gente está falando sobre essa política tradicional, né? Lá no começo o senhor falou que... a política no Brasil está em 0,5 e a sociedade está em 4,0. As previsões para o ano que vem não é de muita renovação no Congresso. Sendo eleito o Partido Novo com essas propostas mais liberais, como o senhor visualiza esse trabalho de negociação política, vou usar esse termo, apesar dele ser
mal usado, de negociação política com essa política tradicional. Como o senhor vê essa amarração do encontro do 4.0 com o 0.5? Sabe o que aconteceu muito nos últimos debates estruturais do Brasil, que foi reforma previdenciária, reforma administrativa, reforma tributária? Ninguém quer ser pai de filho feio, o que faz perder voto. Eu não estou lá para agradar. Inclusive o novo é contrário a você virar político de carreira. Eu sou professor. Vocês são jornalistas. O Anderson lá é analista de sistemas. Então eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu não tenho que ficar olhando na minha carreira. Então o que aconteceu nas reformas estruturais é que na hora que precisava de alguém ir para o debate, se expor para defender, por exemplo, essas mudanças de reforma administrativa, adivinha que deputado de que partido ia para a relatoria, ia para a defesa? E os mais técnicos, e os que não tinham problema aqui, não vou ser político de carreira. Estou aqui para fazer o que tem que fazer. O que aconteceu com as reformas principais no Brasil foram feitas lá atrás. Então você tem que começar a pensar no país, sabe por quê? Porque na hora que começa doendo no bolso, aí as pessoas vão pressionar. Aí vira aquele desespero. Então a gente já está percebendo isso mais uma vez. As pessoas sentem no bolso, começam a pressionar. E na última eleição as pessoas falam assim, vocês são utópicos. Vocês vão chegar lá, vão mudar. Olha o que aconteceu com a gestão do governador Zema e dos deputados federais do Novo, e dos deputados estaduais, do prefeito Adriano em Joinville. Ninguém mora em palácio, ninguém tem segurança, ninguém usa 2 motoristas, todo mundo abriu mão, a gente tem que abrir, no prazo de inscrição para a candidatura, a gente abre mão de todos os privilégios para mostrar para o cidadão, meu amigo, eu estou fazendo o que eu estou prometendo. E nessa eleição, uma coisa que só a gente fazia lá atrás, que é não usar recurso público, você já percebeu a quantidade de candidatos que sentam agora aqui nessa mesa e falam assim, olha, eu não estou usando recurso público. Então alguém tem que começar a falar, porque aí alguém vai falar assim, opa, você está gastando minha grana. Isso é uma onda, mas é um processo de longo prazo que a gente começou lá atrás. Agora nós vamos lá para Mirassol do Oeste, o nosso parceiro Tadeu Benites, ele tem uma pergunta. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, seu João Edson, bom dia a todos os companheiros da rede e bom dia, Mato Grosso. E bom dia ao candidato Feliciano Azuaga. Senhor Feliciano, o Partido Novo, pelo qual o senhor é candidato ao Senado, renunciou aos recursos do chamado fundão eleitoral. 2 questões. Primeira, qual o valor orçado para a sua campanha? Segundo, como este orçamento será financiado? Da Rádio Conte de Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Olha só, essa é a parte que eu mais gosto de falar, porque sendo exemplo, as pessoas começam a acordar. Um senador aqui da República que vai disputar essa eleição pode gastar até acho que 3 milhões e meio, não me lembro agora do valor exato, mas é 3 milhões de reais torrar em 45 dias. Tem fotógrafo como motorista, assessor com motorista, eles têm que gastar grana. Ninguém quer devolver nada. E a gente sabe também uma parte desse dinheiro onde vai parar também. Até agora, fui olhar ontem, tá? Eu gastei até agora, eu acho que não chegou a 8 mil reais. Não chegou a 8 mil reais. Se colocar os gastos já embutidos de sessão de carro, advogado e coisas, deve chegar ali próximo dos 20 mil reais. E eu gasto, assim como você, o que entrar na conta eu gasto. Se não entrar, não gasto. Tá? Até agora, eu estou usando só rede social, não fiz nenhum impulsionamento, porque eu estou cuidando do meu orçamento. E como que eu financio isso? Doação. Você tem que convencer o cara pelas suas propostas. Eu sou do Novo. Eu não gosto do PT, eu não gosto do PSOL. Agora, o cidadão comum que também não gosta, está pagando a conta do PT e do PSOL. Tem lógica isso? Você só vota em um partido e paga a conta de 32. Aí muita gente fala assim, não, mas tem que dar dinheiro porque essas pessoas precisam ter recurso público para entrar na... De verdade, você acha que essa grana está indo pro deputado que já é deputado, pro senador que já é senador, ou está indo para aquela menina nova que quer disputar mais... Olha o que aconteceu com Natasha, só um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui local para as pessoas entenderem. Natasha apareceu aqui em Cuiabá, né? Começou a pontuar lá em cima. O que aconteceu, meu amigo? O sistema é bruto. Você acha que os caras vão querer abrir mão da boquinha, da grana? Ó, veio que nem o Fagner do Corinthians, né? Deu uma tesoura por trás ali, tirou ela fora do campo. É isso que acontece. Então grana de doações. A gente acredita que a gente tem que mobilizar por ideias. Você está ouvindo a entrevista com o candidato ao Senado pelo Novo, Feliciano Azuaga. Feliciano, 1 minuto e
30 segundos para sua despedida e fica à vontade para pedir voto. Eu sou Feliciano Azuaga, tenho 41 anos de idade, sou professor universitário. E durante muito tempo da minha vida eu fui esse cara que ficava só reclamando, né? O famoso militante de sofá. Mas aí eu decidi sair do sofá, me colocar à disposição, porque eu acredito de verdade que a gente só vai mudar a política, e a política muda o nosso dia a dia, quando pessoas comuns, que sabem o custo da vida, começarem a participar do debate político. Eu não acredito que um político profissional, que parece Copa do Mundo, né, só vem nos visitar de 4 em 4 anos, está preocupado em resolver problema de UPA, problema de BR, ou trazer de volta os recursos, sem ficar cobrando favores dos prefeitos aqui do estado de Mato Grosso. Então eu me dirijo a você e falo, no dia 2 de outubro, se você quer mudança de verdade, quer renovação e quer gente que pensa de uma forma mais arejada para essa eleição ao Senado da República, vote Feliciano Azuaga, número 300 do Partido Novo. E para não esquecer, eu falo que o 300, só lembrar do filme lá 300, aquele monte de cara forte lá, eu não sou nada igual aqueles cara fortes, tô até fora de esquadra, e 300 no dia 2 de outubro. O Agora na Conte, edição especial, fica por aqui. Uma ótima noite e até amanhã. Você também pode rever os trechos das entrevistas acessando o leiagora.com.br e participar enviando perguntas para o WhatsApp 981441037. Amanhã nós retornamos com a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado no programa Giro Conte, às 7 da manhã. Nessa quinta-feira, dia 8 de setembro, o entrevistado será o candidato pelo Partido Democracia Cristã, Jorge Yanai. Mande a sua pergunta, participe com a gente. Obrigada pela sua companhia, viu? Uma excelente noite e até amanhã. Você ouviu Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta amanhã na Rádio Conte e no portal Lei Agora.